A paz do Senhor, boa noite. O Robinho esqueceu de avisar que, na verdade, eu vim para trabalhar aqui, era só uma semana. Essa semana já dura 18 anos, eu não consegui mais sair daqui. Aí cada ano que passa ia ficando melhor, eu ia me acostumando, eu ia vendo a minha utilidade, eu falei assim, agora não dá para sair daqui mais não. Aí nisso eu já estou aqui há 18 anos. Eu tive aqui na igreja uns 3 ou 4 anos atrás, numa formatura. Aí eu lembro que eu sentei ali atrás, eu pensei assim, seria legal se eu pregasse aqui, né? A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque o Senhor está ouvindo tudo que a gente fala. Aí o que eu pensei estava em concordância com o Senhor. O Senhor falou então espera um pouquinho. Então eu me chamo Alan Rodrigues, eu sou professor aqui do Colégio Estadual Bom Pastor. Eu sou membro da igreja Projeto Vida Nova, ali de Vlados Teles. Temos o pastor presidente, o pastor Cristiano Carvalho. Ele manda um abraço para vocês ali quando eu fui pedir a permissão para ele para vir aqui. Aí ele falou, não, vai sim, é bênção, tal, ensinar, falar da palavra é sempre bom, leva o nosso abraço para a igreja, então vocês possam receber ali o abraço do meu pastor. A minha esposa Viviane não pôde vir, porque exatamente no segundo domingo, nós temos uma atividade lá na igreja, uma escola de missões, em que é ensinado inglês para as crianças. E é sempre no segundo domingo. E aí calhou de ser exatamente no convite, e aí nem veio ela, nem veio o meu escudeiro, o Josué, porque estavam lá no projeto. Mas ela também deixa um abraço, e numa próxima oportunidade, se houver, ela tá aqui para conhecer vocês. Bom, quando o Robinho me fez o convite para falar no primeiro congresso do discipulado, eu pensei na responsabilidade que é, mas eu também lembrei do que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida. Porque eu já dou aula já há uns 20, 22 anos, e na minha época de adolescência nunca passou pela minha cabeça de ser professor, muito menos de matemática. O máximo que eu chegava próximo a ser professor era fazer uma faculdade de geografia para dar aula de geografia de Israel. Nada disso aconteceu. Eu sonhava com outra coisa, eu planejava outra coisa, só que o Senhor tinha outros planos para a minha vida. E eu posso confirmar quando a palavra diz sobre os planos do Senhor, eles realmente são melhores do que os meus, são perfeitos e são bons. O segredo de você viver os segredos do Senhor é você se entregar nas mãos do Senhor. Quando você tenta reter alguma coisa que não é para você reter, quando você tenta ter a sua vida para você, na verdade você está perdendo a sua vida. Mas a partir do momento em que você entrega a sua vida para o Senhor e começa a querer viver os planos que o Senhor tem para a sua vida, aí a sua vida passa a ter todo um sentido. Obrigado, meu irmão. Aí a sua vida passa a ter todo um sentido. E nessa noite, falar de discipulado, na verdade, é praticamente a mesma coisa que eu venho fazendo já há 22 anos. Eu demorei um tempo para entender o meu chamado, a minha função, o fruto que eu precisava dar. O meu trabalho era muito árduo, era muito cansativo. Só que a partir do momento que eu comecei a entender que a sala de aula era o meu ministério, aí as coisas começaram a fluir. Porque como eu passei a entender o magistério como um ministério de Deus na minha vida, eu comecei a entender que já não era mais eu. Era o Espírito Santo que operava através de mim, aí o serviço começou a ficar mais leve. Então hoje eu tenho um relacionamento legal com meus alunos. A minha esposa ouviu o áudio do Robson convidando o pessoal, né? O Alan Rodrigues, sei o quê, o professor Cocão. Essa deve ter sido a parte mais difícil para ele, porque o que tem de apelido, eu falei, como é que ele vai escolher um apelido para botar nesse negócio? E, enfim, ele conseguiu lá arrumar um apelido. Então, o meu relacionamento com meus alunos é assim, eu não vejo de respeito, não vejo problema com isso. Pelo contrário, o Senhor tem me colocado como exemplo para a vida deles. E eu tenho aceitado esse chamado com muito cuidado, porque eu sei exatamente a responsabilidade que é ser um professor. E essa responsabilidade que eu tenho, ela é colocada em mim e é aperfeiçoada em mim pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu não estou ali para fazer algo da minha própria força, eu não estou ali porque eu sou muito bom, eu estou ali simplesmente porque o Senhor tem um propósito na minha vida. E falar de discipulado, eu peguei uma definição, diz assim, o que é discipulado? É um processo de se cuidar de alguém. Pela definição de discipulado,
você já vai começar a ligar isso à função de um professor. É o processo de se cuidar de alguém, investir em uma pessoa com conhecimento, experiência e suporte, para que ela seja uma pessoa vencedora em Jesus. Sim, só esse aqui é a definição do discipulado, a gente já vai alcançando um monte de coisa. Se você é pai, o seu filho precisa ser seu discípulo. O que o seu filho vai fazer, inicia-se através da sua vida. O que você vai passar para ele, o que você vai investir nele, o conhecimento, a experiência e o suporte, quem dá para o seu filho é você. Então, enquanto eu sou professor, enquanto eu estou em sala de aula, eu não estou passando só matemática. Eu estou passando as minhas atitudes no meu dia a dia, o meu comportamento com os meus alunos dia a dia. Eu estou dando um suporte para eles dentro de uma matéria, só que está indo muito além do que isso. Então, quando eu olho para um aluno, eu estou tentando passar a minha experiência de vida para eles. E aí não é mais uma experiência pautada no meu ponto de vista ou na minha experiência de uma visão do mundo, por mim. Agora eu tenho uma visão do mundo, uma visão bíblica. As minhas opiniões na sala já deixaram de fazer sentido há muitos anos. Agora eu tenho uma opinião da palavra, agora eu tenho uma direção da palavra. Sempre quando eu converso com eles, eu sempre procuro pautar as minhas respostas. A gente conversa sobre tudo na sala. Eu sempre procuro pautar as minhas respostas na palavra. E o que você está fazendo lá? Investir no tempo. Investir no conhecimento. Só matemática? Não. Da palavra. Quando eu falo para você que eu me sinto útil na escola onde eu dou aula, é exatamente por esse motivo. Porque se for para eu ir para a sala de aula só para ensinar necessariamente matemática, perde o sentido. Porque é tanta dificuldade que você tem na vida do adolescente que a matemática está nem passando pela cabeça deles. Então você precisa fazer o adolescente entender o sentido e o valor da vida, para que ele possa entender que as escolhas que ele faz no presente vão alcançá-lo de verdade lá no futuro. Todo mundo quer ter um bom futuro, falando isso ali para o adolescente. A questão é que você precisa entender que o teu futuro depende plenamente das escolhas do seu presente. E as escolhas que a gente faz no presente precisam estar pautadas aqui. O que você acha, Alain? Eu não acho, eu vou dizer o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é o que eu concordo. Se é difícil ou não, eu vou concordar com a Bíblia. Porque a gente tem algo dentro de nós que nos capacita a vencermos toda e qualquer dificuldade, que é o Espírito Santo de Deus. A dificuldade que você tiver, o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, ele habita dentro de você. Que poder que você e eu temos dentro de nós. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus é o mesmo que habita dentro de você e dentro de mim. Não sei se você já teve a experiência de você precisar fazer algo que você não sabe fazer e que você nunca fez. E aí você ora e pede ao Espírito Santo de Deus para te trazer entendimento sobre aquilo, e a coisa flui, e no final você ainda recebe elogio. Aí tu fica olhando para aquilo e fala assim, como que eu fiz isso? Aí você sabe lá no seu íntimo que não foi você, é o Espírito Santo de Deus que age dentro de você. Então, discipulado, o que é? É o processo de se cuidar de alguém, investir em uma pessoa com conhecimento, experiência e suporte, para que ela seja uma pessoa vencedora em Jesus. Quando eu coloco ali algumas oportunidades para os alunos a respeito de concurso, eu sempre falo para eles, busca sempre o que o Senhor tem para você não perder tempo com coisa que não é para você, porque aí você não vai se prejudicando. E essa ideia do discipulado é interessante porque Jesus usou exatamente esse método para alcançar a minha vida e alcançar a sua vida. Ele começou com 12. E desses 12 foram levantando outros, e outros, até que esses outros chegou até você e chegou até mim. Eu lembro que a primeira pessoa que me levou para a igreja, e eu falo isso com muita alegria, foi um vizinho na minha casa, lá na minha rua, o irmão Orlando. Eu tinha, 5, 6 anos. Eu, sinceramente, eu não lembro.
E eu brincando lá na casa dele, ele me... lá vai ter um festival de pipoca, sabe aqueles festivais de pipoca que faziam muitos anos atrás, aquela pipoca vermelha que as crianças iam lá? Aí você quiser ir lá, você pode ir. Eu fui lá, irmão, para ganhar pipoca. Eu vou comer a pipoca. Eu nunca fui na igreja, minha mãe não tinha nada de crente, vou lá comer a pipoca. E quando eu cheguei na igreja, era uma assembleia, e tinha um garoto pregando. Irmãos, eu lembro quando eu sentei naquele banco, que eu olhei para o menino, com 5 ou 6 anos. Eu tinha menos de 10 anos. Algo no meu coração falou para mim, é aqui que é o seu lugar. E você sente algo no teu coração diferente quando o Senhor fala com você. E eu com 6 anos, 7 anos, eu sabia que aquele ali era o meu lugar, era aquele ambiente que eu tinha que crescer. E dali em diante, eu ia uma vez e a outra, com muito passar de alguns anos a minha mãe aceitou a Jesus, eu comecei a frequentar com a minha mãe, frequentar. E aí hoje eu estou na igreja já tem um tempo. Passei um tempo, um pouco afastado do Senhor, mas o Senhor, graças a Deus, teve misericórdia, me trouxe de volta. E aí você começa a se aplicar na palavra. Quando lê ali o versículo aí de divisa, de que você precisa procurar se apresentar como um obreiro aprovado, a sua aprovação, a minha aprovação, vem mediante ao conhecimento da palavra. Você pode ter especializações lá fora? Pode. Você pode fazer um curso de psicologia para ajudar o próximo, como ferramenta? Pode. Todo conhecimento é bem-vindo. Mas você e eu precisamos ser apresentados aprovados aqui. Porque o que nos leva para o céu não é o diploma do curso superior. O diploma do curso superior abre portas para que o evangelho siga. Porque tem ambientes que eu não vou conseguir entrar. Mas tem um ambiente que, de repente, alguém com doutorado, com mestrado, vai entrar. Mas no céu, o diploma de mestrado não entra. No céu, só entra quem reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Salvador. É o necessário para que você e eu sejamos salvos. Agora, todas as outras ferramentas Deus pode usar para que a palavra dele seja levada. A matemática não vai me levar para o céu, mas a matemática é uma ferramenta que o Senhor me deu para que eu pudesse alcançar outros. Então, um discipulado de sucesso, todo mundo aqui conhece, que durou 40 anos, e é esse que eu vou falar um pouco agora, é entre Moisés e Josué. Quando você olha para a vida de Moisés e você olha para a vida de Josué, na minha mente é sempre assim, né? Uma pessoa mais adulta, mais velha, mais experiente, sei lá, um rapaz, um jovem. Essa é a figura que eu tenho na minha mente. E você tem uma pessoa mais experiente fazendo algo e um menor olhando para aquela pessoa. E o tempo vai passando e aquele menor vai crescendo, até que ele se torna um rapaz, um homem, e ele começa a fazer exatamente as coisas que ele viu naquele homem. Você já reparou que você tem algumas atitudes exatamente como o seu pai tinha? As atitudes do meu pai não eram boas, não. É para isso que o Espírito Santo de Deus age na minha vida e na sua vida, para que a gente não possa repetir os exemplos ruins. Porque exemplo ruim, a gente vai ter sempre. Porque o ser humano que não tem Jesus no coração, ele faz o exemplo ruim como se fosse a melhor coisa. Então, quando o Espírito Santo de Deus entra na minha vida, quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, a gente começa a ter bons exemplos. E que bons exemplos são esses? Na palavra. Que bons exemplos são esses? Pastor Cláudio Santana. Vou copiar esse homem de Deus. Vou copiar o Robson. Eu começo a andar com esses homens, eu começo a copiar as atitudes desses homens. Porque se são homens cheios do Espírito Santo, se são homens que têm a intimidade com Deus, eu quero essa intimidade para mim, eu vou começar a copiar esses homens. Quando o Robinho chamou o discipulado, o rapaz que ele está acompanhando, eu acho isso fantástico. Se a igreja do Brasil tivesse essa visão, há uns 30 anos, 40 anos para cá, a gente seria uma potência muito maior. O problema é que você fazer um discípulo leva tempo, trabalho e cansa. Olha quantas vezes você já falou não para o seu filho sobre um assunto. 5 minutos depois o seu filho vai lá e faz de novo. Aí o que você faz? Tudo de novo. Imagina você pegar uma pessoa que você não conhece e falar assim,
Você vai andar comigo, eu vou te ensinar. Aquela pessoa vai ter uma dificuldade. E aí você pacientemente precisa de quê? Explicar tudo de novo. E vai indo, e vai indo, e vai indo. E essa paciência, de onde vem? É do Senhor. É do Senhor. Os meus alunos falam assim, Paulão, você é muito calmo, não tem nada de calma. Às vezes eu chego, estou brabo, e eles começam a rir. Se você é brabo, hoje eu estou brabo. Mas eu realmente não consigo ser brabo, não. Eu acho que eu faço mais bagunça do que os alunos. E é assim que eu gosto de ensinar, é assim que eu tenho o meu ambiente. Mas é importante você ter na sua mente de que você precisa passar a experiência que você tem com Deus para alguém. Porque se a palavra tivesse parado naqueles 12, a gente não teria a igreja. Se daqueles 12 que vieram mais 12 que vieram tivesse parado, não chegaria a você. A palavra chegou a mim e chegou a você porque alguém se colocou para ser discipulado. E alguém se colocou para ensinar essa pessoa. Ensinar o que ela? Ensinar a palavra. Ensinar aquilo que o Senhor fez na sua vida. Ensinar o seu comportamento, ensinar os pensamentos que o Senhor tem colocado no seu coração. E aí, para a gente entender, abram para mim, por favor, em Êxodo 3, e aqui eu começo a mensagem. E para a gente amarrar o assunto, eu quero falar sobre algo que eu oro para que o Espírito Santo de Deus coloque em seu coração e deixe aí guardado. Que você seja um exemplo a ser seguido. Desejar ser um exemplo, não veja como algo arrogante, porque no mundo hoje em dia está assim, né? Se você chegar num ambiente e falar assim, não, eu sou um exemplo que deveria ser seguido. Pode ser que alguém vai te tacar uma pedra e dizer que você é arrogante, que você é orgulhoso, mas não. Eu vou te falar por experiência própria. Os jovens não precisam de ideia. Ideia eles têm lá na internet. E eles só estão buscando essa ideia na internet porque eu e você deixamos de falar. A gente perdeu a nossa paciência. A gente já não tem mais tanta paciência. E aí eles vão atrás de ideia. Mas o que um jovem precisa é de direção. E a direção só dá para quem já foi na frente, para quem já conhece o caminho. Você e eu, nós conhecemos o caminho. O que nós precisamos fazer é traçar essa direção para eles, é dar essa direção para eles. E aí diz assim, em Êxodo, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vamos reclinar nossas cabeças para a gente orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa honra, por esse privilégio que nós temos aqui, Senhor, de estar meditando na Tua palavra. A palavra é Tua, que o Teu Espírito Santo possa alcançar os corações nessa noite, Pai, e que essa palavra possa fazer toda a diferença, Senhor, na vida dos Teus filhos e na minha vida. Que o Teu Espírito Santo possa fluir, Senhor, possa passear no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero destacar é que Moisés não estava à toa. Moisés estava trabalhando. Você e eu, nós estamos trabalhando. Nós temos os nossos afazeres ali no dia a dia e nós temos os nossos afazeres aqui na igreja, na casa do Senhor. Independente do que o Senhor, do que eu estejamos fazendo, o Senhor conta comigo e com você para que a gente faça mais. Fazer mais, Alan, é porque você precisa entender que não é você, não sou eu quem vou fazer. É Deus quem vai fazer através de você e através de mim. Então, se o Senhor te chama, pode ter certeza que a capacitação vem dele. Você pode estar com muitos afazeres na casa do Senhor. E aí, a frase que o pessoal que estava aqui no louvor falou, que o pastor Cláudio sempre repete, essa é uma frase que a gente fala muito lá na minha igreja também, né? Quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas coisas. Você quer ter a sua casa guardada pelo Senhor? Guarde a casa de Deus. Tem um versículo que fala sobre isso.
Você vai andar, você vai ensinar e vai fazer discípulos. E tem um E. E eis que eu estou contigo todos os dias. Você quer que o Senhor esteja com você? Você precisa fazer discípulo, você precisa ensinar a palavra. Se você for aí fora, tem um monte de gente andando com Deus. Deus está no coração deles, Deus é com eles. Mas pela palavra, se você não está ensinando, se você não está fazendo discípulo, Deus não está com você. O Senhor não está nos guardando. Está aqui no final de Mateus, se eu não me engano, Mateus 28. O que você está fazendo não impede que o Senhor faça mais. Sabe aquele poço que você foi lá e cavou um pouquinho, brotou uma águazinha? Se você cavar mais, ele dá mais água. E quanto mais você tira, mais água ele dá. Você está brotando um pouco d'água, eu estou brotando um pouco d'água. Mas o que o Senhor quer fazer? Quer mais. E o Senhor quer te levar para algo mais profundo. Porque Ele sabe que tem água dentro de você. Porque dentro de mim, dentro de você, jorra um rio. E esse rio, ele jorra, ele faz movimento. Se ele faz movimento, ele tem que ir para algum lugar. E para onde vai as águas do Senhor se não for para transformar, se não for para saciar a sede que o mundo tem hoje? Jesus não morreu na cruz exclusivamente por mim nem por você. Jesus morreu na cruz pela humanidade. E Ele espera de verdade que essa humanidade alcance a salvação através da minha vida, através da sua vida, no sentido de que nós vamos levar essa palavra. Mas para eu levar essa palavra, eu preciso ter a palavra. Eu preciso me apresentar como um obreiro aprovado. E como é que eu começo, Alain? A tua escola é a EBD. É aqui que começa o teu seminário. É aqui que começa o seu discipulado. As conversas que eu tenho lá com o Robin gira muito em torno de criança, né? Filho e tal. Eu confesso a vocês que eu não consigo acordar um domingo de manhã e ficar em casa. Não é meu, não consigo. Eu consigo acordar um domingo de manhã e não ir para a igreja se eu estiver viajando. Mas se eu estiver na minha casa, eu não consigo. Só que o meu filho tem 9 anos. E se eu não incutir isso na cabeça dele, acordar e ficar em casa um domingo de manhã para ele não vai significar nada de diferente. Então eu tenho que ter o cuidado, porque eu sei a importância de andar na presença do Senhor, eu sei a importância que é de estar na presença do Senhor, eu sei a importância de ser dizimista, de ser ofertante, como foi colocado aqui, só que o meu filho tem 9 anos. E todas essas coisas ele vai aprender comigo, o discipulador do Josué, que não é o Josué da Bíblia, é o meu Josué. O seu filho vai aprender a servir a Deus, andando com você. O seu neto vai aprender a servir a Deus, andando com você. Você vai mostrar para ele o quanto é importante ter um relacionamento com a casa do Senhor. A casa do Senhor não é um acessório de domingo à noite que você coloca ou você não coloca. Estar na congregação faz parte da sua vida. Estar na congregação te é necessário para que você possa vencer esse mundo caótico que nós estamos aí. Se você não se sente um peixe fora d'água, fora daqui, algo muito arriscado está acontecendo com você, está acontecendo comigo. Se eu não sinto falta de estar nos cultos, algo muito sério está acontecendo comigo. Porque eu preciso sentir falta disso daqui. E existe sim um movimento muito grande na internet onde você pode servir a Deus na sua casa. Ainda bem que todo mundo aqui serve a Deus em casa, eu tenho certeza. Mas servir a Deus na congregação é extremamente necessário. É vital para a minha vida espiritual. Porque uma brasa, ela fica fora de uma churrasqueira. Eu só não sei te dizer por quanto tempo. Não sei se vai levar 15 minutos, meia hora, um dia. Você já viu às vezes quando você passa, tem uma fogueira, né? Aí você passa de noite, a fogueira está lá queimando. Tem aqueles troncos lá grandões. E tem um tronco assim mais comprido, que pega para fora da fogueira. Aí você passa no outro dia para trabalhar, a fogueira já virou cinza, já queimou. Aí está aquele tronco lá,
com um calorzinho ali, uma claridade. Aí você pensa assim, e essa daí está pegando. Se você voltar de noite aquele tronco, ou ele já queimou todo, ou ele se apagou. Porque o fogo não está lá, o fogo está aqui. Eu passo um tempo aqui, o Senhor me aviva, aí eu vou me afastar. Tem fogo em mim? Tem, eu só não posso te garantir quanto tempo. Então é importante você entender que independente do que você esteja fazendo na casa do Senhor, o Senhor te chama para fazer ainda mais, porque não é na minha força, não é na sua força, é na força do Senhor. Amém? E aí, no decorrer aqui dos versículos, no versículo 7, diz assim, não precisa colocar não, tá? Diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. O Senhor não está alheio do que acontece na minha vida e nem na sua vida. O Senhor tem conhecimento de tudo do que acontece na minha vida e na sua vida. Alan, eu não estou passando uma época muito boa, não estou passando uma situação muito boa. Tenha entendimento de que o Senhor conhece todas as áreas da sua vida. Qual é o meu papel e o seu? É ir no Senhor, perguntar o que é isto. É por minha culpa? Foi algo que eu fiz? Ou é algo que o Senhor quer me ensinar e eu não estou conseguindo entender? Porque a gente precisa entender que o Senhor não desperdiça nada, nem dor. Nem dor, nem dor. Ah, eu estou desempregado. O Senhor não desperdiça esse tempo de desemprego na sua vida. Ah, eu estou com uma enfermidade. O Senhor não desperdiça esse tempo de enfermidade na sua vida. O Senhor tem planos em tudo. Se você perguntar, os meus planos são naturais, são maravilhosos. Mas os planos do Senhor nem sempre vão ser igual aos meus. Porque eu sou falho. Porque eu só vejo o dia 10 de julho. O Senhor está vendo o todo. Sabe aquela história do ônibus que atrasou? E lá na frente teve um acidente e você não estava naquele ônibus? É exatamente isso. Eu costumo dizer para os colegas que essa ideia de pneu furado e ônibus atrasado só reclama quem não tem vida em santidade, quem não tem vida espiritual. Porque um ônibus que atrasa não é um prejuízo para você não, pode ser um livramento. Mas isso aí é uma questão de intimidade com o Senhor. Porque quem murmura, murmura por tudo, todas as coisas, o tempo todo. Quem vive louvando ao Senhor, louva no ônibus que foi perdido, louva numa gripe, numa enfermidade, louva. Porque a nossa morada não é nessa terra. E às vezes a gente fica muito preso a essas coisas aqui. Os céus pertencem a Deus e a terra aos homens. Então eu vou buscar o melhor que o Senhor tem para mim aqui. Mas aqui ainda não é a minha casa. A minha casa, a sua casa está nos céus. Mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. E no versículo 12, Deus lhe respondeu, né? Aliás, no versículo 11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para ir para a sala de aula dar aula? Quem sou eu para estar na frente de um monte de jovens? Não é você. Quem é você para estar nesse cargo de chefia na sua empresa? Não é você. É porque o Senhor quer usar a tua função para que o nome dele seja conhecido. E aí no versículo 12, Deus responde, eu serei contigo. Se tem uma coisa que todo líder, se tem uma coisa que todo pastor gosta de ouvir e gostaria de ouvir sempre, é de que o Senhor é contigo. Eu fico imaginando, sabe, Moisés, vai lá, pega aquele povo lá do Egito, porque eu não estou alheio ao sofrimento deles e eu ouvi a oração deles. Tira aquele povo do Egito, que eu vou com você, eu sou contigo. Aí Moisés ainda deu uma titubeada ali, né? Mas imagina algo que se levanta na tua vida e todo mundo que está ao teu redor não acredita no que pode acontecer, mas Deus vem e fala assim com você, confia em mim, porque eu sou contigo. Meu irmão, pode estar todo mundo contra você, mas o Deus que entregou o filho dele por mim e por você, que venceu a morte por mim e por você, esse mesmo Deus está te dando garantias de que ele é
contigo. O que você precisa fazer é confiar nesse Deus que está com você. Lá no versículo 19, no versículo 19 e 20, logo depois que Deus fala para ele ali, né? As coisas que eles deveriam falar, e é interessante que às vezes a gente não sabe como fazer nem como falar. Mas é interessante que por não ser eu, nem é você que vai fazer, não somos nós quem vamos falar, o Senhor te dá as palavras corretas e necessárias para você falar. Não sei se você já teve essa experiência de estar diante de uma pessoa que para o mundo é uma pessoa assim muito grande, tem muito poder no mundo. E aí você conversa com aquela pessoa assim de igual, e as pessoas que não te conhecem ficam assim, ué, como é que tu conversou com ele? Tu conhecia ele? A resposta é simples, meu irmão. Quem almoça com o rei dos reis, senhor dos senhores, quem entra na sala para falar com Deus Todo-Poderoso, meu irmão, tu conversa até com o juiz. Você está acostumado a falar com um Deus Todo-Poderoso, tu está acostumado a falar com um Deus que criou os céus e a terra. Quem é nesse mundo mais poderoso do que Deus? Se você tem acesso para falar com esse Deus, por que você vai ter medo para falar com, com um juiz? Esses dias nós recebemos um deputado aqui, na escola. Eu confesso a vocês que eu não fazia a menor ideia de com quem eu estava falando. Só que o pessoal me vê, muito brincalhão, perturbando o tempo todo. E aí ele entrou na sala dos professores e eu comecei a conversar com ele. E aí eu vi que os professores ficavam olhando para minha cara. E eu pensei assim... Aí teve uma hora que me deu vontade de perguntar, qual é o seu nome? E eu não sabia que ele era deputado. E a gente conversou e tal. Quando o pessoal foi embora, os professores começaram a falar, pô, mas ele é deputado? Aí eu falei, Aí eu falei, o cara é deputado, cara, eu nem me liguei, não sei nem o nome dele. Sei que era alguma coisa de educação. Aí depois eu fui para casa, eu estava dirigindo, eu estava pensando. Você não se espanta com quem você vai conversar, porque você conversa todo o tempo com um Deus Todo-Poderoso. Você conversa com um juiz. Você conversa com um médico. Você conversa com um general. Quem é um deputado? Você senta com um general para jantar. Você almoça com um rei. Você assiste um futebol com um rei. Fala, futebol? Futebol, meu irmão. Aonde você está, o Espírito Santo de Deus está. Tu assiste futebol ao lado do rei. Sai um gol, tu quer até abraçar o rei. Aí, gol, cheio de intimidade com o rei. Aí senta um deputado na sua frente e tu não vai conversar com ele. É porque às vezes a gente não tem noção de quem nós estamos servindo e na presença de quem nós estamos. Porque se você sabe se comportar na presença de um Deus Todo-Poderoso que é santo, você se comporta bem na presença de qualquer pessoa. E é exatamente isso. Quando ele fala, no versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. O Senhor dá uma direção, só que o Senhor conhece o coração do rei. E fala assim, Moisés, você vai lá, mas pode ficar tranquilo que ele não vai liberar logo de imediato não, tá? Conheço o coração daquele homem lá. Porque às vezes o Senhor dá uma direção para a gente, aí o que a gente pensa? Opa, vai dar tudo certo. Aí na primeira vez que você faz, pum, deu errado. Aí o que já vem no teu coração? Não foi Deus que falou comigo, não. Gente, vocês desculpem a minha falta de intimidade com o microfone, porque eu não dou aula de microfone, então eu fico perdido, tá? Não foi o Senhor que falou comigo, não. Ué, por quê? Porque deu errado a primeira vez? O que Deus precisou fazer com o Egito para Faraó liberar o povo? Foram 10 pragas. Não foi uma, não. O Senhor é contigo, vai lá. E você entregou o currículo na primeira empresa, não te chamaram. O Senhor não é comigo, não. Aí você foi no médico, o médico não veio atender hoje, não. O Senhor não é comigo, não. Isso é coisa da minha cabeça. A gente precisa ter fé. O que diferencia o que serve e o que não serve é a fé. Muitos estão colocando fé em outras coisas, mas a nossa fé está em Deus, que é todo
poderoso. E aí, depois de tudo isso, na vida de Moisés, tem algo que me chama a atenção, que é a pessoa que andava com Moisés, o Josué. Êxodo 17, no versículo 9, quando diz que Moisés vem para ser o sucessor, Josué vem para ser o sucessor de Moisés. No versículo 9. O interessante é que Josué já vem caminhando com Moisés há um tempo. Josué já vem de olho nas coisas que Moisés faz, na forma com que Moisés faz. E Josué começa a fazer desse convívio uma escola. Começa a andar com esse homem. As atitudes de Moisés começam a ser observadas por Josué. E aquela atitude de Moisés que é observada por Josué começa a fazer a diferença na vida de Josué. Aí você imagina agora, você se coloca no lugar. Você está andando ao lado de uma pessoa que você admira muito e que você tem o desejo de aprender as coisas com ele. E num determinado momento da vida, aquela pessoa chega para você e te dá uma direção. Fulano, faz isso e isso. Imagina, uma pessoa que você admira te dando algo para fazer. Você vai dar um jeito, você vai fazer aquilo de qualquer forma. Porque você quer fazer aquilo, porque aquela pessoa que você admira te deu algo para fazer. Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar assistindo uma pregação, né? E aí, você está o pastor Cláudio Santana novamente. Ele está aqui pregando e aí ele vem e cita aqui um livro que ele leu na semana. Eu não sei se acontece com você. O livro que ele citou que ele leu essa semana foi o mesmo livro que você leu. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que se você tem uma admiração pelo teu pastor, e o teu pastor começa a citar uns livros aqui que ele leu, ou que está lendo, e que você também já leu, eu não sei o seu coração, mas o meu coração fica... Estou indo pelo mesmo caminho daquela pessoa que eu estou admirando, que eu quero copiar. Eu não sei se você lembra, né? Poxa, como você é parecido com seu pai. Aí aquele relacionamento, às vezes, né? Quando o relacionamento é bom. Poxa, eu sou parecido com meu pai, que legal. Quando eu vejo alguns pastores que eu gosto, né, de ler livros dele, quando eu vejo esses pastores citando alguns livros que eu tenho em casa, que eu já li ou que eu estou lendo, eu fico feliz porque eu estou indo pelo caminho certo. A leitura te enriquece. A palavra, ela é extremamente necessária para o seu crescimento espiritual. Mas os livros baseados na palavra são ótimas ferramentas também. Eu leio a Bíblia e leio o livro. Eu leio o livro e leio a Bíblia. Não é só o livro, não é somente a Bíblia. A Bíblia me é necessária, é extremamente necessária, é a minha sobrevivência. O livro é uma ferramenta que o Senhor complementa. Quantas vezes você lê aqui, aí você vai ler um livro, aí ele faz um paralelo com outro assunto, fala, poxa, legal, gostei disso daqui, você anota. Isso é crescimento espiritual na sua vida. E aí, em Êxodo 17, no versículo 9, Moisés fala assim para Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. A direção que Moisés deu para Josué: sai, escolhe uns homens, que amanhã eu vou estar lá em cima e vocês vão ficar ali e vão guerrear. Josué nem titubeou. Recebeu a direção de Moisés, ele partiu para a missão. O que o Senhor tem falado com você? Algo muito importante que eu vi esses dias, que é uma diferença entre o quando e o como. Quando o anjo anunciou que Maria estaria grávida, anunciou ali o Salvador, ela perguntou quando. É diferente de como. E quando o anjo anunciou para Zacarias que a mulher dele estaria grávida, Zacarias perguntou como. Se eu te fizer uma promessa, você tem todo o direito de me perguntar como. Alan, como? Mas se Deus te fizer uma promessa, nunca pergunte como.
Você tem que perguntar quando. Porque quem está te prometendo não é uma pessoa comum, não é o Alan. Quem está te prometendo é Deus. Se eu falar para você assim, você vai ganhar um carro. Aí você pensa assim, como? Porque eu estou te prometendo. Agora, se Deus falar para você, você vai ter tal coisa, não pergunte como, pergunte quando. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, quando Moisés deu uma direção para Josué, Josué nem pensou, juntou os homens e partiu para cumprir o que tinha que fazer. Esse é o papel do bom discipulado. Você está caminhando com alguém, você está ensinando, quando você der alguma direção para essa pessoa simplesmente vai. Porque ela já viu na sua vida o que Deus pode fazer. E aí, tem algo interessante, porque Moisés fez um discípulo. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? O Senhor tem dado algo para você, o Senhor tem dado algo para mim. O que você e eu temos feito com aquilo que o Senhor tem nos dado? Aí eu fiz algumas perguntas aqui, coisa de professor, tá? Você é pai? Você é mãe? Você é professor? O que você tem feito com isso que o Senhor tem te dado? Você é pastor? Diácono? Líder de jovens? O que eu temos feito com o que o Senhor tem nos dado? Porque essa ideia do título é uma organização terrena e é necessária. E é necessária. Só que você não precisa esperar ser professor para ensinar alguma coisa a alguém. Você não precisa esperar ser consagrado a pastor para você cuidar de vidas. Você pode ser um facilitador no ministério do pastor Cláudio. Imagina você um líder de jovens aconselhando jovens pela palavra. É menos uma atividade, é menos um compromisso para o pastor Cláudio. Você se torna um facilitador dentro da primeira igreja batista do Bom Pastor. Você não precisa esperar receber um cargo de diácono para cuidar das coisas do Senhor na igreja. Diácono bíblico. O último que eu vi foi esse irmão Orlando. Faleceu com 75 anos. Foi o último diácono bíblico que eu vi. Mas se a Bíblia está aqui e ela me ensina a ser um diácono bíblico, eu também quero ser um diácono bíblico. Mas ser um diácono bíblico não é para qualquer pessoa. Eu posso te garantir isso. Porque o nome diácono atrai muita coisa, né? Atenção. Mas o trabalho repele um monte de gente. O que o Senhor tem na sua vida para fazer, você não espera receber um título para você começar fazendo. Simplesmente faça. Eu não vou limpar isso aqui porque eu não sou diácono, né? Eu não vou falar isso aqui porque eu não sou líder de jovens, né? Não, meu irmão, chegou um jovem para conversar com você, usa a palavra, aconselha. Usa a tua experiência de vida na presença do Senhor, aconselha. Poxa, de manhã eu tenho maior preguiça para ir para a escola dominical. Que isso, jovem? Vamos para a escola dominical. Ele tem que olhar em você a força. Aí você vai juntar a sua experiência com a força dele. Porque a gente vai envelhecendo, né? Nossa força vai ficando ali. Então você usa a tua experiência com a força dele. A gente está unindo as coisas. Você tem exercido a liderança. Você tem sido, para aqueles que estão próximos de você, você tem sido uma boa liderança para aqueles que estão próximos a você? Será que nós, como líderes, estamos fazendo aquilo que o nosso pastor tem orientado? Eu não sei se você consegue colocar para mim em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu já estou acabando, eu tenho uma dificuldade muito grande. Que eu estou dando aula, então enquanto o sinal não toca, eu não saio da sala. É que eu não estou escutando o sinal, mas só um minutinho que eu já estou quase encerrando, tá, pastor?
Você consegue colocar? 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20. Se estamos na presença de Deus, se fazemos parte de uma igreja, precisamos entender que se queremos ser felizes, prosperar no dia a dia, devemos atender aquilo que Deus tem falado do altar, através dos profetas que aqui pregam. O Robinho costuma mandar para mim os cultos de vocês, né, para eu assistir. Aí de vez em quando eu assisto. Sou muito edificado. Se eu perguntar aqui quantos querem prosperar, todo mundo vai levantar a mão. Só que eu vou te falar de uma prosperidade que não é essa prosperidade que a gente vê no mundo. Essa prosperidade material. Deixa eu ajudar você a entender o que eu estou falando. Você almoçou hoje, você dormiu, você tomou um cafezinho antes de vir para a igreja, você vai fazer um lanche, você vai jantar quando chegar em casa, você é próspero. Você vai deitar em paz, você vai acordar em paz, você vai passar um dia de paz, você é próspero. O mundo quer colocar para mim e para você que prosperidade é dinheiro. Dinheiro é bom a beça, irmão. Você passeia, você adquire, é ótimo. Dinheiro não é problema não, o problema é o amor a ele. Só que tem um monte de gente aí que tem dinheiro a beça, que não dorme como você dorme. Que não tem a família que você tem. Que não tem uma mesa simples, mas cheia da presença do rei, como tem na sua casa. Na sua casa tem lá um arroz, feijão, uma salada e um frango. Eu já falei para minha esposa que eu estou quase nascendo pena em mim de tanto que eu como frango. Mas a minha mesa é cheia de alegria. A gente ri, a gente canta, a gente brinca ali um com o outro. Isso é a prosperidade. Todo mundo quer ser próspero. Você conseguiu? Preste atenção só na parte B. Vou ler o todo. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé no Senhor seu Deus, e você será sustentado. Tenham fé nos profetas, e vocês terão vitória. Olha que loucura. A gente vem para a igreja, o profeta fala algo para você, o pastor Cláudio fala algo para você, e você sai daqui e fala assim, sabe de nada. Tenham fé nos profetas do Senhor. Não são qualquer profetas. São profetas do Senhor. E terão vitória. Se o pastor Cláudio trouxe uma direção para a igreja é o corpo de Cristo. Essa igreja é direcionada por Deus através da pessoa do pastor Cláudio. Imagina eu vou pregar lá no Bom Pastor e meu pé esquerdo fala assim, não vai não. Não vai não. Tem como, isso não é corpo. Se o pastor Cláudio, profeta da igreja Primeira Batista do Bom Pastor, te trouxe uma direção, amém. Você pode até falar assim, eu não sei como é que vai ser isso não, Senhor, mas eu estou na visão do pastor. É o Moisés que está dando a direção para Josué. Josué, faz isso, isso e isso. Vou fazer. E você faz. E você vai ter vitória. Tenham fé no Senhor seu Deus e vocês serão sustentados. Está falando para você ter fé em alguma coisa? Em alguém? Não. É em Deus. E aí, para fechar, o último ponto aqui, Jesus, o exemplo a ser seguido. Mateus 4, versículo 23. Mateus 4, 23, Jesus mostrou aos discípulos o que fazer e como fazer. Não adianta querer liderar, ditando regras e dando ordens, se nossos liderados não nos veem obedecendo. Sabe aquela ideia da criança? Ô Joãozinho, faz isso, 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 isso. E o Joãozinho não vê você fazendo nada disso. Vai ficar difícil para o Joãozinho te copiar, hein? Vai ficar difícil dele ouvir. Você pode gritar o dia todo. Se o Joãozinho não vê você fazendo, ele não vai fazer.
Lá em casa eu costumo falar para minha esposa que eu sou meio esquisito, eu não consigo ficar muito tempo deitado no sofá assim à toa. Então, às vezes eu chego, eu vejo o cesto cheio de roupa. Eu adoro botar roupa para lavar, cara. É esquisito, né? Mas eu acho legal aquele negócio. Porque eu boto a roupa para lavar e minha esposa fica me olhando da janela, ela fala assim, o que você está fazendo aí? Eu falo, estou vendo a máquina fazer assim com a roupa. Aí eu fico assim olhando, eu falo assim, tu está com problema? Eu falei, não, eu estou aqui descansando. Eu fico ali intertido. Eu sei que o meu filho está vendo aquilo. Meu filho está vendo aquilo. Meu filho tem 9 anos. Mas quando ele tinha 6 anos, ele pegou um caderno, sentou na mesa comigo e falou assim, pai, eu vou fazer um seminário. Aí pegou a Bíblia e começou a copiar a Bíblia. O seu filho está copiando você. Tenha sempre isso em mente. E isso é algo muito sério. O seu filho está te copiando. E o seu filho, na maioria das vezes, ele vai te copiar mais sem você falar do que você falando. A maneira com que você encara a Bíblia, a maneira com que você cuida da casa do Senhor, é a maneira com que o seu filho vai cuidar, é a maneira com que o seu filho vai levar. E aí no versículo 24 diz assim, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Quando o Senhor diz para mim e para você ir de fazer discípulo, é porque ele já foi. Ele já conhece esse caminho. É diferente de eu falar para você, faz tal coisa aí, e você nunca me viu fazer. Aí você vai pensar assim, pô, ele mesmo nunca fez, como é que eu vou fazer? Tá ali, ó. Ele ia por toda a Galileia, ensinando, pregando e curando. Por que Jesus mandou eu e você orar pelos enfermos? Porque ele curou. Por que Jesus fala para você e eu ensinarmos a palavra? Porque ele ensinava. E por que Jesus manda você e eu pregarmos essa palavra? Porque ele pregava. Esse movimento continua. É por isso que você e eu estamos aqui. Porque esse movimento ainda não terminou. Jesus continua pregando, ensinando, curando. Agora é através de mim, através de você. Imagina Jesus na terra. Pô, o pai me botou aqui para curar. Não vou curar hoje não, porque eu não estou afim de curar ninguém hoje não. Vou ensinar. Hoje eu não vou para a sinagoga ensinar nada não, que está mó calorão. O evangelho não teria chegado a nós. O plano teria sido fracassado. Só que Deus tem um plano perfeito. E tem vidas que necessitam ser alcançadas através da sua vida e através da minha vida. Se você tem um lar estruturado, o Senhor quer alcançar outros lares a partir do seu. Se você tem uma família estruturada, o Senhor quer alcançar outras famílias a partir da sua. Alan, a gente está passando uma dificuldade no meu lar, fica aí na oficina, irmão. Aqui é a oficina. Há um tempo atrás vocês tinham uma placa aqui. Se depender da nossa igreja, nenhuma família. Eu passava aqui de manhã, falava, essa placa aí é profética. Porque o negócio está esquisito, irmão. O negócio está esquisito. Você vê um movimento onde tudo pode casar com todo mundo, mas a gente quer destruir o casamento. Eu não consigo entender. Se não for um movimento demoníaco, porque o casamento mesmo ali, criado por Deus, a gente vai destruir. Agora esse casamento enlouquecido aqui, a gente vai levantar. Eu não consigo alcançar. Aí você passa ali e fala, o que depender dessa igreja, a sua família, nenhuma família se separa. Você está na oficina. Se você acha que seu casamento ainda não tem condições de ajudar uma outra casa, permaneça na oficina. Permaneça sob os cuidados do pastor Cláudio. Quando o Senhor restaurar a sua saúde familiar, outras famílias serão alcançadas, porque o Senhor não desperdiça nada. O Senhor não desperdiça nada, nem dor o Senhor desperdiça. Eu quero muito fazer, Alan. Calma, permaneça na oficina. Você está sendo tratado, você está sendo consertado, você está sendo amadurecido, você está tendo um coração transplantado, você está tendo um coração transformado. Agora que você já está tratado, agora que você já está curado, o envio de Deus vem para a sua vida. É o pastor Cláudio que libera. Eu quero fazer, só se o pastor Cláudio me liberar.
Eu só venho pregar, irmão. Eu acho que até hoje eu só preguei, acho que em 3 igrejas. Mas em nenhuma igreja eu fui por mim mesmo. Por mais que eu quisesse. Uma vez eu estava viajando, não sei o que, você pode dar uma palavra lá para o jovem na hora. Eu falei assim, pô, vou, claro. Pensei assim, não. Aí eu peguei o zap, mandei uma mensagem para o meu pastor, não, Alan, vai sim, vai ser bênção. Aí ele me autorizou. O envio tem que ser debaixo de uma autoridade espiritual. Josué foi para a batalha, mas depois que Moisés mandou ele ir. Você pode estar preparado, você pode estar tinindo, você pode estar cheio de Deus. Só vai se o pastor Cláudio liberar. Porque eu fico pensando assim, né? Pô, Josué andou tanto com Moisés, quando a galera se afastava de Moisés, Josué permanecia lá na tenda. Não largava aquele homem de jeito nenhum. Josué poderia olhar e falar assim, já estou muito pronto já, por que ele não vai me botar logo na batalha? Josué esperou o tempo certo. E o tempo certo na vida de Josué era o envio de Moisés. Espera. Mas a sua família está estruturada. Entenda que tem famílias no Bom Pastor que precisam da estrutura da sua casa. De verdade. Tem filhos que precisam andar com o seu filho, mas debaixo dos seus olhos. Quando for alguma criança na sua casa brincar com seu filho, não perca a oportunidade, porque de repente a única Bíblia que aquela criança vai ler na infância é a tua casa. Igual aconteceu lá com o irmão Orlando. Eu brincava o dia todo de carrinho na casa dele, mas era o dia todo mesmo, morava de frente com a minha casa. Mas ele não perdeu a oportunidade, ele me levou para a igreja. E eram pessoas humildes, mas muito humildes. Pensa no humilde? Eram eles. Mas ele não perdeu a oportunidade. Ele me deu algo de mais valor que ele tinha, que foi Jesus. A criança que vai para a sua casa, o amiguinho do seu filho, tem que ser visto como um campo de evangelismo. Porque se você alcançar aquela criança, o evangelho entra dentro da casa dele. O evangelho entrou na minha casa. Eu creio que foi a partir do momento que eu fui na igreja e falei assim, eu senti no meu coração, esse aqui é o meu ambiente, esse é o lugar que eu fico. Tome uma posição em Deus de você ser o que Deus deseja que você seja. Não tem capacidade, como Moisés falou, ele capacita. Queira ser exemplo para trazer direção para as pessoas. Não sabe como? Busque ao Senhor. Não tenha medo de querer ser exemplo. Porque se você não quiser ser exemplo, você que conhece a verdade, se você não quiser ser exemplo, os falsos vão se levantar. Porque você não quis falar. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei de um episódio que eu estava numa escola, ia ter uma atividade de Páscoa, e aí alguém falou assim, Alan, você pode dar uma palavra sobre a Páscoa? Aí eu falei assim, quem, eu? Eu não. Aí eu fiquei sentado na quadra, e aí levantou um cidadão lá que não tem nada de Deus, que está nessa teoria aí desse monte de letra. Meu irmão, ele falou cada coisa de Jesus e Deus me deixou sentado ali para ouvir o que ele estava falando. E quando ele começou a falar, veio aquela coisa assim no meu coração. Enquanto você não abrir a sua boca para falar a verdade que habita em você, eles vão falar no seu lugar. E aí eu vou te ser sincero, não é arrogância. Mas se tu me pedir para falar de Jesus, eu não quero nem saber onde eu estou. Tu vai ouvir. Fila de mercado. Tá eu aqui atrás, estou na fila. Começa aqueles papos torto de mercado, de fila de mercado, eu não entro na conversa não. Mas se olhar para mim e falar assim, né não? Me perguntou, né não, já me deu a deixa. Eu falei, né não. O final disso aí é morte. Tá bom pra caramba, não tá? Mas no final é morte. Morre você, morre tua mulher e morre teus filhos. Se não for natural, é espiritual. Eu não consigo mais ficar calado. Desde aquela experiência que eu tive lá na escola. Porque você não abriu a boca. Você agora escuta dizer que se Jesus viesse hoje, ele seria... Pode falar? Pode, né? Seria homossexual. Porque Jesus era amor. Fiquei olhando assim, ó. Falei, agora tu engole. Porque você não foi lá falar. Ele está falando para eles. E está achando tudo muito maravilhoso. Porque eu e você, se nós nos calarmos, quem vão falar são eles. Sabe como é que você combate o falso, como foi colocado aqui? Conhecendo a verdade. E quem é que conhece a verdade? É quem medita aqui.
A verdade não é feita pelo meu ponto de vista. A verdade não é feita pelo pastor Cláudio. A verdade não é feita pelo pastor Robin. A verdade é feita pela palavra. Eu não acredito na palavra. Lamento te informar, você não tem nada de Deus na sua vida. Porque é impossível a gente estar na presença de Deus, servindo a Deus, sem crer na palavra. É fácil seguir isso daqui? Não. Naturalmente? Não. Mas a graça, ela te salvou, ela transforma a tua vida, ela santifica a tua vida e ela continua agindo lá no futuro. A graça, ela não trouxe você, te salvou e abandonou você, não. A graça te capacita a viver em santidade. A palavra é cumprida porque a graça de Deus habita na minha vida e na sua vida. Você não cumpre a palavra não é porque você é muito bom, não. Eu não cumpro a palavra não é porque eu sou muito bom, não. Eu cumpro a palavra porque é o Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em mim, nos capacita. Quantas coisas você e eu nós temos que melhorar ainda, mas quantas coisas a gente já melhorou? Eu costumo dizer, aprendi lá na igreja, que Deus não melhorou a minha vida em nada. Deus transformou, porque na minha vida não tinha nada para ser melhorado, porque era muito ruim, irmão. Era muito ruim. Deus transformou, amém, transformou. Mas mudar? Mudar não, mudar é quando você pega lá um rec quebrado, de rodinha quebrada, e bota uma rodinha, bate um prego, passa uma lixa, passa um verniz, aí você fala assim, melhorou. A minha vida era muito ruim, cara. A minha vida foi transformada. E aí, eu queria concluir a mensagem te incentivando a se lançar no Senhor, a se movimentar. O congresso pode terminar aqui, mas você vai para a rua no seu dia a dia, sabendo que você é um discípulo e que você precisa discipular as pessoas. Decida obedecer ao chamado de ser um discípulo de Jesus. Seja pai dos seus e dos outros. Meu filho tem 9 anos. E eu vou te falar algo com muita alegria no meu coração. Meu filho tem 9 anos. Mas eu já me considero pai há muitos anos. Porque tem o Isaac aqui e tem a Sara ali. Irmãos, eu dou bronca o tempo todo. Mas eu brinco com eles o tempo todo. E o mesmo bem que eu quero para o meu filho, eu quero para o Isaac. Eu quero para a Sara. A mesma bronca que eu dou no Josué, eu dou no Isaac. Seja pai, até mesmo de quem não é seu filho. Por que eu posso ser pai, Alan, até mesmo de quem não é meu filho? Porque você tem um pai celestial que cuida de você. Você tem um pai celestial que te dá amor. E se você recebe amor desse pai celestial, você pode dar amor para essa pessoa que está ao seu lado. Às vezes vai um colega na casa, um colega do seu filho que não tem um lar que o seu filho tem. Dá amor para essa criança. Brinca com eles. Entra no futebol. O meu filho com 5 anos de idade, 4 anos, eu não lembro. Eu brincando com as crianças assim na rua, ele perguntou assim para mim dentro de casa. Pai, você é grande mesmo? Aí eu olhei e falei, sou. Mas você é meu pai? Eu falei assim. Aí eu olhei para minha esposa e falei assim, sou, por quê? Ele, não, pai, que você fique igual meus colegas na rua, brincando com a gente, gritando e fazendo gol. Isso pode ser, de repente, mal interpretado numa cabeça, né? O pai, o filho. Mas, irmão, eu tenho que brincar com meu filho porque ele é meu filho. E eu não sei quanto tempo eu vou aproveitar isso. Porque eu sei que ele está crescendo. E daqui a pouco eu não vou mais brincar de bola com ele. E as outras crianças? Eu estou marcando o coração de todo mundo. Teve uma vez que eu levei 7 crianças para a praia. A minha esposa ficou desesperada. Minha esposa falou assim, eu não vou nisso não. Eu falei, não, fica tranquilo. Joguei todo mundo dentro do carro lá em Saquarema, soltei todo mundo na praia. Ei, vamos para a praia. Ei. Tinha areia no volante, no motor. Meu sobrinho hoje está com, acho que 20 anos. Eles falam nisso até hoje. Marca a vida de uma criança que não seja necessariamente seu filho. Marca. Traz uma criança para o culto.
Porque Deus vai marcar o coração dessa criança quando ela entrar aqui dentro. É aqui que eu tenho que estar, como aconteceu comigo. O mundo está engolindo as nossas crianças. O mundo está engolindo nossos adolescentes. As drogas estão consumindo a nossa juventude. E você e eu estamos com medo. Porque a gente precisa ser educado, né? Falar de Jesus em todo o tempo e fora do tempo. Tem uma frase que o pessoal usa que eu acho que deve ser jargão, porque para mim não funciona não. O Estado é laico. Meu irmão, eu estou prontinho para ter meu diploma cassado. Porque eles não conhecem a minha realidade de sala de aula. Existe o funk, existe a arma, existe a droga, existe a prostituição, que é cantado, falado e exaltado na sala de aula. Tu acha mesmo que eu não vou ensinar o caminho da salvação? Mas não é o seu papel, de verdade, não é não. Mas eu assumi esse papel para mim. E se não for para eu fazer isso, pode me tirar. Até porque eu nunca planejei ser professor. Se eu tô lá foi porque Deus me colocou. E se eu tiver que continuar lá, se for plano de Deus, eu vou continuar. Porque se Deus também não tiver esse plano, eu vou sair. Mas deixar de falar? Não. Eu tô aqui há 18 anos. Eu não consigo nem mais contar quantos alunos eu já perdi para os problemas que tem aí. Mas o primeiro que eu perdi me deixou muito mal. E aí eu pensei assim, legal, os colegas vão ver e não vão seguir o conselho, né? Vão seguir o exemplo. Irmão, já perdi as contas. Mas não foi por falta de eu falar. Que não seja por falta de você falar. Porque essas crianças e adolescentes precisam de um discípulo de Jesus que conheça a verdade, para que eles possam entrar no caminho da verdade. Você já está cansado? Você já está com uma certa idade avançada? O Senhor é a tua força. É Ele quem te capacita. Vai vir para a escola dominical, meu irmão? Sai catando todas as crianças, todos os adolescentes da rua. Vem, vamos lá. Faz alguma coisa, irmão. Cria o festival do chiclete, mas traz para cá. Eu fui atraído por uma pipoca. E nem guarda aquela pipoca, irmão. Mas eu fui atraído pela pipoca. A pipoca, aquela de saco vermelho que vende no trânsito. Eu nem guardo aquela pipoca. Mas eu fui para comer pipoca. E eu fui fisgado. Graças a Deus. O Senhor tem algo através da sua vida para fazer nesse bairro. Mas que você e eu, nós não abrimos mão do que o Senhor tem para mim e tem para você. Que você não se cale do que Deus quer fazer na sua vida, nesse bairro. E aí eu queria concluir. Para você ser um discípulo de Jesus, você precisa recebê-lo como seu Salvador. Dessa forma, o Espírito Santo habitará em você. E assim ele ensinará a você a ser um discípulo fiel a Deus. Você pode ter boas ideias, mas Deus não precisa de boas ideias. Deus tem um plano perfeito. O que Deus precisa é do teu coração, para que Ele possa colocar o plano perfeito dele em prática através da sua vida. Para que você possa ir lá em alguns lugares que de repente eu não vou, mas você tem acesso. E quando você chegar lá naquele lugar, você não vai levar uma boa ideia. Você vai dar direção. E essa direção não é uma direção que você inventou. É uma direção que está na palavra. Essa palavra que não mudou a tua vida, ela transformou a sua vida. Porque você e eu, antes de conhecermos a Deus, a gente era muito ruinzinho. E Deus nos transformou. Eu queria te dizer que viver na presença de Deus é algo muito sério. E que é nítido que nós estamos vivendo nos últimos tempos. A porta está quase se fechando, irmão. E que não vai entrar qualquer pessoa naquele lugar. Você precisa ter uma intimidade com o Espírito Santo. Você não tem que morrer rico. Você tem que morrer cheio do Espírito Santo. A riqueza foi a mesma coisa que o diabo ofereceu para Jesus. Ele continua oferecendo a mesma coisa. O que você e eu precisamos é ter intimidade com o Espírito Santo. Dessa forma, a minha vida e a sua vida passa a ser exemplo a ser seguido por esses que não conhecem a verdade. Reclina a sua cabeça. Se você ainda não tem essa intimidade com o Espírito Santo, eu não sei como é que é feito aqui na igreja, eu não sei se eu posso chamar para vir até o altar. Você fica à vontade.
Mas nessa noite o Espírito Santo quer habitar verdadeiramente dentro da sua vida. Nessa noite o Espírito Santo quer ter uma intimidade contigo. Nessa noite o Espírito Santo quer te encorajar. Nessa noite o Espírito Santo está te chamando para você ser exemplo. Mas é um exemplo cheio da presença dEle. O Espírito Santo está te chamando para você ser um referencial nesse bairro. Mas não é qualquer referencial. É um referencial cheio da presença dEle. E eu quero te convidar que, se você ainda não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar nessa noite a você se levantar, vir até o altar, recebendo a Cristo. Esquece quem está do seu lado. Olha só para a sua condição agora no seu coração. O Espírito Santo de Deus falou com você toda a mensagem. E você sabe que você precisa tomar uma posição com Deus. A porta está se fechando. E você sempre falou com Deus: Senhor, eu queria ter alguém para andar. Eu queria ter alguém para copiar. Porque eu não tenho alguns bons exemplos dentro de casa. O Espírito Santo de Deus está te dizendo agora: eu sou teu professor. Eu sou aquele que vou te ensinar tudo o que você precisa. Basta que você me entregue o teu coração e viva na minha presença. Se você quer ter esse momento de entrega a Deus, eu não vou me demorar. Eu quero te dar a oportunidade de você vir até a frente para a gente poder orar. E eu vou passar a palavra para o Robinho. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse período em que nós passamos na Tua presença, falando, meditando da Tua palavra. Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz. Deus, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, que o Senhor possa continuar nos enchendo da Tua presença, que o Senhor possa nos dar, Senhor, intimidade contigo. Senhor, que as nossas noites sejam cheias da Tua presença. Deus, e que se por algum motivo alguém não teve a coragem, Pai, de se achegar à Tua presença, porque faltou mesmo coragem, eu quero declarar, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, vai trazê-lo na Tua presença, Senhor, da Tua maneira. Senhor, eu creio que o Senhor não abre mão, Pai, de nenhum que aqui está. E eu creio, Pai, que os Teus planos vão se cumprir na vida de cada um. Eu te agradeço, ó Deus, pela meditação na Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar abrigo em nossos corações. Eu oro, Pai, e abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém.